Meus irmãos, nós vamos entrar nesse ponto aqui agora. Que agora é o seguinte. Agora a casa vai tremer, tá? Por quê? Porque isso não é muito bem explicado. Não é explicado dentro das denominações. Já ouvimos falar judeu, gentio, né? Israel literal, Israel espiritual. E aí existe discussão. Deus negou o povo de Israel. Então, todas aquelas promessas do povo de Israel já foi, porque foram negados, né? Preste atenção. Porque eu sempre pensei dentro de mim, né? É um absurdo. Deus escolheu um povo. Ele escolheu um povo. Ele fez questão de escolher um povo, escolher 12 tribos. E aí, agora, simplesmente, Deus nega e passa tudo aquilo para os gentios. Como se o povo de Israel já não importasse mais. Será que está certo isso? Meus irmãos, toda sombra ela tem uma realidade. E a realidade das 12 tribos de Israel é eu e é você hoje. Não tem como a gente saber de qual tribo a gente veio. Talvez a gente nem seja de sangue israelita, né? Mas, mesmo que a gente não seja de sangue, a promessa é feita para mim e para você. Presta atenção nos detalhes que a gente vai estudar aqui agora, porque esse é um dos temas mais importantes dentre esse vídeo. Isso também nos ajuda a descodificar muitas profecias que talvez te ensinaram errado, vai começar a fazer sentido para você, tá bom? O primeiro texto que nós vamos ler, eu já nem escrevi nenhum texto aqui, porque os textos são grandes, porque eu quero que você preste atenção. Esse daqui é um estudo muito importante, nós iremos ler todos esses textos e meditar um pouco neles, tá bom? O primeiro texto que a gente vai ler está lá em 1 Reis 11, do 30 a 37. Eu não vou abrir aqui toda a história de Israel, como que ela foi instituída, por que Deus fez as 12 tribos de Israel provindas de Jacó. Mas é interessante que você saiba, aqui no canal, nós temos uma série de estudos sobre as duas casas de Israel. Você tem que entender sobre esse ponto. As duas casas de Israel é um estudo ele é um estudo muito interessante para que a gente possa entender as profecias, porque ele descodifica muitas coisas que há muito tempo estão escondidas, pelo menos a gente não tinha conhecimento, tá bom? Então o que acontece? Por que hoje, eu até vou parar de compartilhar aqui para a gente conversar sobre isso, tá? Por que hoje, você nunca se fez essa pergunta, por que de 12 tribos? Por que hoje a gente só vê a tribo de Judá? Eu não vejo as outras tribos por aí, né? Eu mesmo tinha essa curiosidade e não sabia. Se você pesquisar, você vai entender que existiu uma fase na história em que, de tanto o povo teimar, de tanto o povo desobedecer à presença de Deus, de tanto o povo desobedecer à vontade de Deus, Deus então chegou e disse assim, vou dividir esse povo. Eu vou dividir. Eu vou mandar para longe de mim o povo. Só que nós tínhamos uma promessa. E aí começa a ficar muito interessante. Qual era a promessa que nós tínhamos? Primeiro, a descendência de Abraão. Ela seria contada como as areias do mar, né? Eu estou fazendo um resumo muito resumido, como se diz, né? Porque não tenho como falar tudo agora. Eu já tenho vídeos no canal tratando sobre esse assunto, tá? Vou deixar até aqui na descrição desse vídeo. A promessa dada a Abraão foi de que a descendência dele fosse como as estrelas do céu. E por assim ser, a promessa dada ao povo de Israel era de que o Messias viria do povo de Israel. Então, por mais que esse povo tivesse sido espalhado por Deus perante as nações, ainda precisava nascer o Messias. E precisava de que um povo se mantesse em pé. Por isso que aconteceu que o povo de Israel sempre manteve a casa de Judá.
porque de Judá veio a promessa, né? Porque de Judá é que nasceu o Salvador, entende? É a mesma tribo que teve ali Davi. Por isso que diz ali, né, que Jesus ele é filho de Davi. Por quê? Porque é a mesma tribo, a tribo de Judá, a mesma tribo que continua até hoje. Então hoje, quando a gente vai para Israel literal, o que a gente encontra lá são judeus. E não é por acaso que isso acontece. Se você quer entender sobre esse ponto, por que que isso aconteceu, esse livro de Isaías, esse livro que a gente vai ler agora de 1 Reis, ele conta sobre essa divisão, tá? Então nós vamos agora ver direitinho aqui, porque o que que aconteceu, né? Então, 1 Reis, 11, do 30 em diante, vai dizer assim: E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse: Jeroboão, toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemon, deus dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, qual guardou os meus mandamentos e meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e darei a ti 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome, tá? E tomarei e reinará sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvindo tudo o que te mandarem, andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e meus mandamentos, como Davi meu servo, serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edificarei a Davi. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Entende? Então assim, ó, essa é uma promessa que essa casa seria dividida, mas não para sempre. Deus já deixou ali bem especificado. A divisão do povo foi necessária por causa da desobediência, mas Deus manteve a tribo de Judá. Por que ele manteve a tribo de Judá? Porque era necessário que o Messias viesse da tribo de Judá. Entende? Então é importante que nós entendamos esse ponto. Vamos então para o próximo texto, porque daí no próximo texto a gente vai ler um pouco mais sobre a retomada, no caso a unificação das casas, quando era a promessa. O próximo texto está lá em Oséias 1, do 1 ao 11. Interessante que a gente leia tudo isso, tá bom? Vamos lá. Eu vou procurar então Oséias 1, do 1 ao 11. Como vimos ali, esse povo foi dividido. Eu estou fazendo um resumo muito grande aqui, porque esse é um assunto muito extenso, tá bom? Por que aconteceu aquela parábola no poço de Siloé, lá onde tinha aquela mulher samaritana? Exatamente por isso, por causa da divisão. Por isso que existia uma divergência entre judeus e samaritanos, porque as 10 tribos foram enviadas para Samaria e de lá se espalharam pelo mundo inteiro, tá bom? Mas Deus promete a reunificação dessas casas, aonde seríamos um só povo novamente. Olha só que interessante, Oséias 1. Palavra do Senhor que foi dita e dirigida a Oséias, filho de Bieri, nos dias de Uzias, João, Acás, Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão,
filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e a ela concedeu e lhe deu-lhe um filho. E disse-lhe: Senhor, põe-lhe o nome de Jisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Toda essa história aqui, tá? É um resumo do que a gente leu ali. Ele ia fazer cessar o reino da casa de Israel, tá bom? E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel, e tornou ela a conceder e deu à luz a uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ruhamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá, olha só, que a gente leu ali, né? Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, Lo-ruhamá concedeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-se o nome de Lo-ammi, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então Deus diz assim: vós não sois mais o meu povo, vocês me rejeitaram, por isso Deus lançou para longe. Todavia, olha só, a promessa não pode ser invalidada. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir e não se pode contar. E acontecerá que no lugar onde ele dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus Altíssimo. Olha só, meus irmãos, que promessa, entende? Então Deus está dizendo, lembra que a gente leu, isso daqui é exatamente a citação que Jesus fez. O local de adoração não é esse, não é aquele, entende? Não se preocupa que se você é de Samaria, foi o que Jesus falou para aquela moça, para aquela mulher. Não se preocupe se você é de Samaria, porque o local de adoração não está só em Jerusalém mais. Deus abriu esse leque para todo o mundo. Nós, quando a gente vai lá para o livro de Romanos, e a gente vai entrar nesse ponto, a gente começa a entender e desvendar esses pontos. Porém, é interessante fazer toda essa introdução para vocês entenderem por que chegou naquele momento, né? E a promessa está aqui: os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Vocês entenderam? Esse é o ponto. Não existe mais separação entre Judá e Israel. Por quê? Porque depois da separação, teve o reino da casa de Israel e o reino de Judá. E foi dividido até que o reino da casa de Israel foi esquecido. Mas agora Deus promete trazer novamente. Entende? A unificação dessas 10 tribos que foram espalhadas ante ao mundo inteiro, juntamente com os gentios, fazendo-se um só na mão do Senhor. A promessa vai se tornar realidade. Por quê? Porque essa foi a vontade de Deus desde o momento em que ele constituiu as 12 tribos de Israel. No momento que ele fez a separação, ele começou ali então a introduzir para nós hoje uma oportunidade aonde aquele que não era chamado mais de povo pudesse sim ser chamado de povo, para que ele pudesse estender aquela promessa dada a Abraão para todo mundo, para toda a humanidade, que eu preciso hoje somente aceitar. Então aqui, agora nós vamos entender por que está escrito aqui Israel espiritual, judeus e gentios e 2 casas de Israel. Porque essas 2 casas foram divididas. 10 tribos virou uma casa e as 2 outras tribos a outra casa. Nós iremos estudar então agora como que Deus promete agora, faz todas aquelas profecias de unificação nos seus profetas. A gente vai entrar agora em Ezequiel 37, do 16 a 19, que vai
falar um pouco disso, vai começar a falar dessa unificação. A partir de agora, Deus começa a trazer, mediante essas profecias, uma revelação que vai começar a descodificar muitas outras profecias que muita gente interpreta muito errado, entende? E começa a trazer uma realidade daquelas sombras. Olha só. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma um outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se torna uma só vara na tua mão. Quando te falarem, filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declarar o que significa essas coisas? Ó, ele já está revelando aqui. Não tem nada escondido aqui. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então o que Deus está dizendo agora é que não vai mais ter divisão. Não vai mais ter a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Tá, mas eu não estou entendendo o que é a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Vamos lá. Já tem um vídeo explicando aqui no canal, mas eu vou explicar para vocês. Quando vocês forem estudar a história de Abraão, tem um vídeo que eu falo sobre isso, você vai ver que Abraão, ele recebeu as promessas, ele passou para todas as suas descendências até que chegou em Jacó. De Jacó saiu as 12 tribos de Israel. José foi mandado para o Egito. Então Jacó, quando estava para morrer, ele chamou os 2 filhos de José e disse assim, agora eu vou chamar um dos teus filhos, que vai fazer sentido a todas essas promessas. Então ele chama os 2 filhos de José e numa história maravilhosa, o que era para ser uma bênção dada para um dos filhos, ele deu para outra. José disse para ele assim, meu pai, tu tá fazendo errado, porque o primogênito é esse. Ele disse, não, sei, mas esse daqui também vai ser um povo. Esse daqui, o primogênito vai ser um povo grande e numeroso, mas a promessa está sobre esse teu filho aqui, por mais que ele não fosse primogênito. E o nome desse filho se chama Efraim. Agora procura o que significa a palavra Efraim. Frutífero. Frutífero. Por quê? Porque dele era a promessa de se encher toda a terra. Por isso que existe, quando se fala as 2 casas de Israel, está também falando de Efraim e Judá. Porque esses 2 povos farão um só na mão do Senhor a partir de agora. Então, o povo de Israel, ele é muito abrangente, aonde eu posso me encontrar, e você também pode se encontrar, nesse mesmo povo, aonde não vai mais haver divisão. Então, meus irmãos, a gente vai ler agora Romanos 9, do 6 ao 8 e 22. Romanos 9, do 6 ao 8 e do 22 ao 27, porque aí em Romanos já começa a fazer a integração sobre todos esses assuntos, até aproximar, até chegar na gente, entende? Essa é a diferença. Eu vou ler então a partir do versículo 6, irmãos, diz assim, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos os filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo sido feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Tá vendo só? Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú.
Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. O que a gente leu lá em Oséias, entende? Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus se compadece. Mais do que de Deus se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Né? E aí, ele vai entrar aqui, ó, exatamente no texto de Oséias. Ele está trazendo o texto de Oséias, né? Para que também seja conhecida as riquezas, ó, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, as quais somos quem? Nós, quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias: chamarei o meu povo que não era o meu povo, e amada que não era amada. O que a gente leu lá em Oséias 1, né? E sucederá que no lugar que eles disseram: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías chama acerca de Israel: ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Não é por ser de sangue, entende? É por ser da descendência que foi dada pela promessa a Abraão. Então, assim, o mais importante de tudo que a gente está lendo é o seguinte, ó. Existem milhares de religiões. Eu vou até falar aqui com vocês de pertinho, assim. Existem milhares de religiões no mundo. Cada uma se denomina ter a verdade. Não, você precisa estar na minha religião. Inclusive, existem religiões que dizem assim, ó: só nós temos a salvação. Então, se as outras, entre aspas, as filhas da Babilônia, não se arrependerem e vier para a nossa religião, vai estar todo mundo perdido. Você entende a gravidade dessa citação? Infelizmente, existem. E praticamente todas as religiões, cada uma defende o seu ponto, mas muitas são coerentes em dizer que sim, existem muitas outras religiões verdadeiras que estão fazendo a vontade de Deus. Mas não esqueça, o verdadeiro adorador é o que adora em espírito e em verdade. Não existe um local. Entende que não existe um local? Não existe uma placa que vai salvar, meu irmão. Não tem uma placa, não tem uma denominação que vai salvar, que você precisa estar dentro dessa denominação para salvar. Se te disseram isso, te mentiram. Pelo menos a pessoa que interpretou dessa maneira está completamente equivocada biblicamente. Completamente. Por isso a importância de entender sobre esses pontos. Porque Deus chama a realidade o que não era. Deus aproxima os pequeninos, os que foram espalhados e mandados para longe. Ora, por que para mim está salvo? Por que para eu estar salvo eu tenho que estar registrado dentro de uma certa denominação? Está errado. Não é. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Você pode estar vinculado a uma denominação, congregando sem problema nenhum. Mas se alguém te dizer, você tem que estar, está errado. Você não tem que estar, você deve estar congregando, mas não tem que estar dentro. Não existe uma religião verdadeira. Nós somos exclusivamente o povo de Deus. Não. Vai ler, vai estudar um pouco da palavra. Deus aproxima, ele traz a realidade aquilo que não era. Os gentios que foram espalhados pelos 4 cantos da terra, ele promete trazer novamente. Ele promete trazer. E ele ainda diz que vai conduzir esse povo pelo deserto. Quando diz conduzir pelo deserto, é um povo que entendeu que o local de adoração é interno. Muitas pessoas que não têm um lugar de adoração, muitas vezes estará muito mais salvo do que uma pessoa que está congregando numa igreja, mas não está provendo do Espírito, não está fazendo a vontade de Deus. Então, entender sobre esses assuntos é muito importante,
Porque a gente pode começar a enxergar de que não existe um lugar apropriado, entende? Nós somos o povo de Deus e Deus vai nos juntar novamente. Essa é uma promessa. Eu li muito mais versículo do que deveria de ler ali, mas tá tudo certo. Romanos 11, do 25 ao 26, a gente vai ler agora, tá bom? 11, 25, 26. Não vai estar fácil aqui, porque já estamos no mesmo livro, né? Olha só. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, este mistério, tá? Algumas Bíblias vão usar mistério. Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, não na totalidade, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. Então, assim, ó, é tudo aquilo que a gente falou até agora, tá? Versículo 27, olha que interessante. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Entende? Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Olha só, amados por causa dos pais. Quem é o pai da fé? Abraão. Então, quanto à eleição, nós somos amados. Somos amados. Sabe? É muito triste quando a gente pega e denomina um tipo de um grupo de religião como totalmente perdido. Não. Deus tem os seus adoradores em todos os cantos, entende? Infelizmente, as religiões elas estão muito mais preocupadas em defender as suas placas do que realmente ensinar a verdade. Infelizmente. Mas a promessa é que não existe um lugar, não existe uma religião que vai te salvar. Não existe. Você não precisa estar vinculado a nenhuma religião, não. Você tem que adorar, você tem que adorar o Pai em espírito e em verdade, porque esta é a vontade dele, entende? E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. É isso. Esse mais ou menos é o resumo, tá? Então, o próximo slide que nós temos, o próximo texto está lá em Hebreus 8, do 6 ao 10. E a gente vai ler agora lá. Hebreus 8, do 6 ao 10. Olha só. Mas agora alcançou ele o mistério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não, aqui está a chave, tá? Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Por quê? Versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Por que ele não está falando casa de Israel com casa de Judá mais? Porque agora ele já está mostrando para você que a realidade é um só povo na mão dele. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seu entendimento, não mais em pedra, no entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Meus irmãos, quando a gente se queima no fogo, a gente já não quer brincar com fogo. Concorda comigo? Você concorda comigo quando a gente se queima com fogo, a gente já não quer mais brincar com fogo? Se você botar a mão ali, você vai se queimar. Você pegou e botou a mão
botou a mão no fogo, você vai se queimar, ok? Então, Deus não quer mais que a gente olhe para a lei como uma pedra, em que a gente tem que estar olhando para a pedra e toda hora se queimando. Não. Ele estabeleceu e agora faz esse conserto de colocar a lei dentro do nosso coração. Porque aí a gente só lembra e sabe que está errado. Não vou fazer, não vou cometer. Entende? Enquanto a gente estiver brigando, lutando contra a carne, eu canso de repetir aqui, a gente estará num processo de santificação. E aquilo que for difícil, aquilo que a gente pecar involuntariamente, a gente tem a graça de Deus para cobrir. Entende? Mas a luta contra a carne é constante. O povo de Deus é aquele que o adora em espírito e em verdade. Não existe o processo de santificação sem a presença do Espírito Santo. E não existe presença do Espírito Santo sem permissão. Então, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e aceitar o chamado, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente esteja ligado nesses pontos. O endurecimento que veio para os judeus foi até que se completasse o número dos gentios, e essa é uma promessa. Então, assim, ó, nós não teremos mais um povo dividido. Não teremos milhares de religiões. Não existe uma religião que vai te salvar. Existe um povo escolhido. Existe um povo. Se alguém diz para você, pega essa promessa que está lá em Oséias, se alguém disser para você assim, não, você não é do povo de Deus, porque você não faz parte da minha denominação. Se agarre nessa promessa. Essa é a promessa. Chamarei povo a que não era mais meu povo. E no lugar que vos disserem, vós não sois meu povo, ele vos dirá, vós sois filhos do Deus Altíssimo. Não aceite que ninguém diga, você não será salvo por não estar na minha denominação. Por esse motivo, no lugar onde disserem, vós não sois meu povo, lá se dirá, vós sois filhos do Deus Altíssimo. E a promessa é uma promessa de unificação, onde não teremos mais divisão. É um só povo na mão do Senhor. Eu vou encerrar essa parte do vídeo aqui, porque já ficou bem grande, mas a gente ainda vai ter aqui no canal muitos outros vídeos. Vamos ainda continuar com o estudo de sombras e realidades. Tem muita coisa ainda para vir, tá bom? Muitas sombras que se tornaram realidades. Então, esta série vai seguir aqui no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.